Dr. Caio, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui trazendo informação. Dário Miguel, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Diego, boa tarde a você, ao Dr. Caio, a você ligado no rádio e também na internet com a gente, excelente tarde. Olha, aproveita aí, você que está acompanhando o programa, tem o seu pet, quer tirar alguma dúvida sobre o assunto de hoje, manda para cá no WhatsApp, mensagem de texto, no 997726104. O Dr. Caio, eu te mandei uma reportagem sobre esse assunto de uma outra região e antes da gente transformar em pauta, eu perguntei, será que é relevante para Santa Cruz? Aí é uma incidência muito alta na nossa cidade de animais obesos, e aí o senhor disse, olha Diego, é todo dia praticamente que aparece. O cenário é preocupante então em Santa Cruz? É bastante, é de todos os lados, tanto gato quanto cães. Consigo te falar que pelo menos 40% aí dos animais, ou eles estão em sobrepeso, sim, ou eles já estão num grau de obesidade sério. E é muito comum. Sim. Muito comum. Eles ficaram cada vez mais concentrados num ambiente onde tem uma limitação de território para eles. A gente colocou eles cercado por portões e muros dentro, sim, de casa. Mudamos a rotina de alimentação. Antes eles caçavam para comer, agora eles têm ali o potinho deles com a ração já toda balanceada. E além disso, os tutores gostam de fazer o agrado de sempre. Então coloca ali uma comidinha. É um para mim e um para o gato, um para mim e um para o cachorro. Sim, uma colherada para mim e um petisquinho aqui para o cachorro. O que eu tô comendo eu tô dando um pedacinho para ele. Sim. Então isso mudou totalmente. Isso atrapalha totalmente a questão do metabolismo deles e vai dar problema. Começando com uma definição, Dr. Caio, como é que a gente sabe se o animal está obeso ou está com sobrepeso? Nos humanos nós temos indicadores, você usa IMC, né, define, sim, uma proporção de altura e peso para saber se a pessoa está com sobrepeso, está obesa. Sim. Como é que se define se um cachorro ou gato está obeso ou não? A gente usa o score corporal. Tá. Isso já é uma tabela visual, sim, onde a gente pega alguns parâmetros, também visuais, e classifica ele de 1 a 5 ou de 1 a 7, dependendo do veterinário. Mas, geralmente de 1 a 5 é o mais comum. Onde 1 é o animal caquético, o 2 é o animal entre o caquético e um leve ganho de massa, o 3 é o ideal, é aquele animal que tem a sua formação muscular, tem a sua porcentagem de gordura aceitável. Aí a gente tem o 4, que é o sobrepeso, tá, e o 5, que é o obeso, que é aquele animal que você olha por cima, ele é quadrado. Essa é a melhor definição. Você olhou por cima, viu um I, um pouquinho mais magro que o I. Você não vê as patas. Sim, ele é muito magro. A cravícula dele. Você olhou, tá um animal que tem seu tórax, faz a cinturinha, volta pro tamanho normal dos membros traseiros, das patas traseiras, ok. Ele tem um afinamento ali na parte de trás. Sim, tem ali a sua silhuetazinha. A idade, doutor? Também é uma grande proporção para isso. Mas só voltando, aí você olhou ele por cima, ele está quadrado, uma mesa, sim, de centro, sobrepeso. O peso, ele influencia, mas nem tanto. A gente tem as taxas menores de obesidade nos filhotes e as taxas maiores de obesidade entre o adulto e o idoso. Mas o peso em si, o idoso, o metabolismo é mais baixo. Mas se ele é um animal saudável a vida toda, a chance dele ser obeso na sua senidade, no seu, sim, sobriedade, ele é muito difícil. Nessa sua escala, então, que é usada aí pelos veterinários, o ideal é que o animal esteja no 3. No 3. No 3 do 1 a 5, tá, ou no 4, 5 do 1 a 7. Agora, os animais têm muitas raças diferentes. Tem raça que, por natureza, ela é mais parruda, outros são mais, sim, esguios. Aí muda um pouco essa proporção também, sim, não? Temos aí o Pug, que já é um animal considerado em sobrepeso, na maioria deles. Temos o Bulldog francês, o Bulldog inglês, são animais que têm um acúmulo, eles são mais compactos, né? Sim. Então o acúmulo de gordura deles acaba ficando mais evidente. Mas isso é natural nele ou acaba trazendo problemas de saúde? É fácil de acontecer, entendi, não tem que ser natural, ele é fácil de acontecer. Entendi. E aí no porte grande a gente tem o labrador, que é um animal que tem a tendência à obesidade, o labrador, o golden retriever, e o poodle também é um animal que tem uma alta taxa de obesidade. No caso, doutor, o Diego entrou numa questão e fez até uma comparação que é até normal para que o ouvinte possa entender. Hoje, o cachorro, o gato faz parte do dia a dia do ser humano, né? Sim. É comum, quase toda a família aí tem um animal de estimação. Mas é interessante, a gente brinca e dá risada ao mesmo tempo. Mas a pessoa quando passa no médico e está com o peso, não está no peso ideal, geralmente o médico fala, academia, musculação, caminhada, enfim e tal. No caso, quando o doutor acaba
constatando o animal que está com esse problema, qual é a recomendação? Dieta e exercício físico. Meio a linha mesma. Sim. Dieta, colocou coleirinha, caminhada de pelo menos 20 minutos. O ideal ainda seria ali uns 40 minutos. Doutor, então quando a gente acaba deparando com algumas pessoas, eu mesmo, fazendo caminhada aí nas ruas de Santa Cruz do Pardo, acabo deparando com a pessoa junto com o cachorro ali. E algumas vezes eu falei, nossa, mas é muita frescura isso, né? E na verdade não é, então. Não, é um benefício duplo. Tá caminhando os dois, exercitando os dois. Aliás, nessa matéria que eu encaminhei para o Dr. Caio e que acabou ensejando a proposta da pauta de hoje, um especialista falava da relação entre sobrepeso e obesidade do tutor com a do cachorro. Né, que tipo, a família está engordando junto, inclusive o pet. Dá para traçar esse paralelo mesmo, doutor Caio? Acontece bastante. Porque é comum, né? Vamos dizer que é cultural dentro daquela casa. Todo mundo está comendo aquela refeição, né? E então pro pet é normal, eles vão colocar o pet na mesma rotina que eles. E também a falta de exercício acontece da mesma forma. Se ninguém fazer exercício, não vai ser o pet que vai colocar coleira em todo mundo e vai levar todo mundo. Doutor, no caso também, olha, na minha residência eu tenho a mania de sempre encher o potinho de ração e deixar lá. É o normal isso ou não? Não. É o que acontece na maioria das casas. Aliás, não é o normal, mas não é o correto. Sim, não é o correto. A ração, vamos dizer que a nutrição, ela tem sua dosagem. A nutrição, ela é uma forma da medicina, então a ração, ela é como se fosse o medicamento da nutrição. Ela tem a sua dosagem. E cada ração, cada marca vai ter a sua especificidade quanto à dosagem. Isso vai estar escrito lá atrás do saco. Cada idade, cada peso tem a sua recomendação diária para comer. O que é o ideal? O perfeito da nutrição. Hora para comer, quantidade para comer e a dose diária. O animal ele vai comer às 9 da manhã, vai comer ao meio-dia e vai comer às 6 da tarde. É uma hipótese. Às 9 da manhã ele vai comer suas 30 gramas, ao meio-dia vai comer suas 30 gramas e às 6 horas vai comer suas 30 gramas. Ele tem 20 minutos para isso. Colocou lá, deixou 20 minutos, comeu, maravilha. Não comeu, ele vai comer na próxima refeição. Tira o potinho, ele vai comer de novo. Isso é para condicionar o animal a ele entender que aquele é o tanto que ele precisa comer e aquilo que ele vai ter para comer naquela hora. E isso faz com que não tenha controle o sobrepeso, evita a obesidade e você tenha noção do quanto ele está comendo, se ele está comendo, e aí você já consegue notar. Ok, ele não comeu nessa refeição, se ele não comer na próxima, alguma coisa de errada tem. Então o apetite não está legal. Não é só uma questão do horário de alimentação. É o apetite que não está funcionando. Então, alguma coisa de errada está acontecendo. Isso é ótimo para a nutrição, isso é ótimo para o clínico que está atendendo, isso é ótimo para o tutor, que ele consegue ter esse controle. Esse compartilhamento da comida dos tutores com o animal, por mais que seja ali também uma forma de afeto, e de você ver o cachorro com aquela cara de pidão, e você vai negar um pedaço da carne ou da pizza, qualquer coisa. Mas não adianta, né, doutor? Tem que evitar. Isso é péssimo. Não tem meio termo, não tem como, né? E o cachorro acaba adestrando a casa, né? Esse é o papel dele. Sentou, ele veio com a cara, ele sabe que ele vai ganhar, ele vai fazer, ele vai pedir, ele vai latir, ele vai bater a pata. O gato é a mesma coisa, ele vai subir no colo, ele vai subir na mesa. Ele entende a forma que ele vai ganhar. Se ele ganhou uma vez, ele vai só ganhando armas para isso, só melhorando a tática dele de pedir. Então, o ideal é não fazer. A gente está falando sobre a obesidade, principalmente em cães e gatos. Todos sabemos das consequências que ela traz para o ser humano. No caso dos animais, são similares os problemas, a questão cardiovascular, risco maior de tumores. Quais são as consequências da obesidade, doutor, para cães e gatos? Vamos começar do mais comum. Diabetes. É o que a gente Diabetes tem, em cães e gatos. Sim, é o que a gente tem de mais comum na condição de obesidade. Existem os problemas cardiovasculares, a insuficiência cardíaca, a insuficiência pulmonar, a hipertensão também acontece. Problemas metabólicos hepáticos, problemas metabólicos renais, problemas metabólicos inflamatórios, praticamente os mesmos. Colesterol alto, triglicérides alto, vai gerar um aumento da viscosidade do sangue, o coração precisa bombear mais forte, o coração precisa mudar toda a sua dinâmica, isso vai mudar toda a dinâmica daquele corpo e vai gerar problemas. A obesidade ela é uma inflamação crônica, a gente precisa tratar a obesidade assim. O animal que é obeso é um animal inflamado, é um animal que tem o cortisol elevado, o cortisol está lá em cima.
E o cortisol elevado que vai gerar essas circunstâncias. Hiperglicemia, a dislipidemia, que é o aumento dos lipídios na circulação, e aí todas as outras alterações de inflamação. Aí sim entram os tumores, entram a produção de ácidos graxos e todos os radicais livres ali que vai gerar ainda mais inflamação nessa inflamação que já está presente. O senhor citou doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Tem animais que fazem uso de medicação, assim como os humanos, para diabetes, para hipertensão. Como é que se dá o controle dessas doenças em cães e gatos? A forma de tratamento é a mesma. O uso da insulina. 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. A dosagem específica da mesma forma. E geralmente é condicionado para a vida toda. O gato que tem uma especificidade, porque ele tem o pâncreas um pouco diferente, às vezes a gente consegue reverter o quadro, dar a cura para diabetes. Mas o cachorro geralmente ele fica dependente dela a vida toda. Como é essa realidade aqui para Santa Cruz? São muitos? Eu tenho muito paciente diabético. Tanto gato quanto cachorro. Muitos pacientes. Olha, dá pra falar aí que tem uns 30. É bastante coisa. É bastante. Para você que está chegando agora, convidado desta edição do Giro, veterinário, Dr. Caio Sérgio, estamos falando sobre obesidade nos pets. Sobretudo em cães e gatos, né, que são os animais mais comuns nas nossas casas, nos nossos lares. Problema que tem aumentado na população humana de maneira geral e os nossos familiares de 4 patas também têm sofrido aí com o problema da obesidade. Tiver alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta, manda para cá com o seu nome, ok? Identifique-se, fala o seu bairro, a sua cidade e manda no 99772-6104. Identificado, o senhor deu algumas orientações, doutor, sobre visualmente identificar se o animal está obeso ou não. Em último caso, identificando que ele está obeso, o ideal é passar com um veterinário para daí definir uma estratégia, porque a minha pergunta é a seguinte: quem está com muito sobrepeso ou já obeso mórbido, também não pode de um dia para o outro começar o quê? A jogar futebol, a correr. O médico, você vai começar fazendo uma caminhada, você não vai passar a comer 1.000 calorias se antes você comia 6.000. Como é que se dá esse processo, a estratégia para um animal que está obeso? É um grande estudo que é feito em cima disso antes de entrar no procedimento de emagrecimento. Óbvio, a gente quer que ele emagreça o mais rápido possível, mas não tem como eu colocar isso num período curto, sendo que eu vou estragar muitas outras coisas. Por exemplo, o gato. O gato obeso, ele é uma bomba relógio. O gato é um dos animais... O cachorro também, mas o gato... É bonito, né? Aquele gatão gordo, é bonito, sim, né? O povo, as senhoras gostam de ver seu gatão. Dá a impressão que está muito bem cuidado pela família, né? Sim, realmente. E esse é o grande problema. A impressão de tá gordo, tá bonito. Sim. Pro gato isso é péssimo. O gato ele não foi feito para trabalhar com gordura. Caramba. Em hipótese alguma. Independentemente da raça de gato. Independentemente da raça. O metabolismo dele não foi feito para ser gordo. Não tem como um gato ser gordo e saudável. Isso é impossível. Certo. O fígado dele, ele só metaboliza proteína. Ele pega a energia através da metabolização da proteína. Então, quando ele está com esse acúmulo de gordura, a inflamação dele está lá em cima. Se a gente começa a fazer o emagrecimento dele de forma muito abrupta, sem um preparo, sem colocar ele numa situação de emagrecimento, ele vai ter um problema que chama lipidose hepática. O fígado ele vai simplesmente travar. Aquele gato que da noite pro dia, ele acordou inteiro amarelo, vomitando um monte, não comendo nada. E aí ele seca de uma vez, porque o fígado mandou uma informação, puxou toda a gordura para ele e travou. Não consegue mais trabalhar. E é aquele gato que a gente precisa sondar, porque a base desse tratamento é fazer ele voltar a comer proteína, para esse metabolismo voltar a funcionar. Então, não tem como colocar já uma dieta, principalmente se for radical, colocar exercício muito intenso para eles, porque vai dar problema. O emagrecimento ele é progressivo. Aos pouquinhos. Sim, a gente fazendo vários exames, fazendo a aferição de pressão, fazendo tudo que é feito da mesma forma praticamente no humano, adaptado na veterinária. Mas é um estudo bem grande em cima disso. Há consequências também da parte de óssea. O sobrepeso causa problema em articulação. A gente ri um pouco e brinca, mas o assunto é muito sério. Tem aqueles cachorros de porta de bar que a gente chama, os bichos é roliço, né? Tá sempre sendo bem alimentado. Alguns, mas assim, a gente vê que
o joelhinho do cachorro tá urrando, coitado, não tá aguentando, pedindo socorro. Tá pedindo socorro. Também tem esse tipo de problema. Muito. O cachorro também, a estrutura dele, ele para ser atleta, para ser um animal que consiga correr, que consiga ter saltos grandes e eficientes. Se a gente coloca peso em cima dessa articulação, ela não vai dar conta. Uma hora ela vai espanar. Ou ele vai ter uma artrite, ou ele vai ter um problema dos ligamentos, ou ele vai ter um problema de até artrose. Aquela articulação fica inteira inflamada a ponto dela começar a se desfazer. Caramba. E é bem comum também a artrose. E os problemas de coluna, né? Que aí são vários, desde o início do pescoço até o final da cauda. Fazendo uma comparação, doutor, com o ser humano, a pessoa que tem diabetes é bem cuidada, consegue ter uma vida saudável. No caso do animal também? Também, da mesma forma. A gente faz o controle para ele ter uma vida tranquila. Eu tenho uma paciente, uma poodle, se eu não me engano, ela já está uns 7 anos no tratamento. Ela está com seus 15 anos hoje, 15, 16 anos. É uma idosa já. É uma idosa e tranquilo. Manteve peso, ração controlada, ração específica para diabético. Faz ali seus exames periódicos. A gente faz, quando precisa, refaz o cálculo da dosagem dela. Às vezes precisa mudar a questão da insulina, que tem vários tipos dela. Mas está super bem, super tranquilo. Essas doenças nos animais foram descobertas há pouco tempo ou já existe há muito tempo? A diabetes já tem o tempo dela é maior. Tem algumas um pouco mais, comparado com a diabetes, mais recentes. O hiperadrenocorticismo, o hipoadrenocorticismo, o hipertiroideu, o hipotiroideu, que são os problemas de tireoide, quando ela está muito ativa ou pouco ativa. Geralmente os hormonais, eles são os mais recentes. Ô, doutor, nós temos, em alguns casos de obesidade nos humanos, como pano de fundo, transtornos alimentares. Compulsão ou questão de ansiedade. Isso também é um fator que afeta os animais, algum transtorno alimentar. Dá para identificar isso? O animal come mesmo come desesperadamente, mesmo já estando aparentemente satisfeito. Isso afeta os animais também? Acredita-se que sim. Okay. Não tem como afirmar ainda exatamente, mas acredita-se que sim, que principalmente a ansiedade tem influenciado na questão de alimentação. Ou aquilo, meu tutor me deu ração, ele ficou feliz? Então eu sempre vou pedir porque ele ficou feliz, eu quero ver eu quero ter esse momento o tempo todo. Então ele está pedindo. Aí ele se condicionou psicologicamente a esse fato de pedir ração, meu tutor está feliz, então beleza, vamos ficar pedindo sempre. Existem grandes probabilidades que sim, a parte emocional tem sido envolvida também na questão de quanto comer. Alguns tipos de raça, devido à sua anatomia e característica, sofrem mais com a obesidade? O senhor citou algumas características, são mais parrudos, são mais compactos. Eu me lembrei agora, enquanto a gente conversava, do salsicha. Famoso. Era o primeiro que eu ia falar. Ele já é compridinho. Já é magrinho. Não, já dá a impressão que a coluna dele sofre mais do que os outros, né? Porque é meio desproporcional. Imagine um salsicha barrigudo. Deve fazer muito mal a coluna do bichinho. Não, né? só a coluna, quanto os braços. Se você reparar, o braço do salsicha ele é um pouquinho mais curvo, um pouquinho mais torto. Ele acaba ficando cada vez mais torto. O peso, a gravidade vai puxando aquilo ali para baixo e o osso ele vai tentando se adaptar a esse peso, então ele vai entortando cada vez mais. Aí a artrose, a artrite do cotovelo é o que mais tem. Às vezes chega a romper o ligamento. Doutor, uma curiosidade também, a gente fazendo comparação com raças, o pitbull, você olha assim, fisicamente está ótimo. Musculoso, né? Musculoso. Mas acontece também de uma diabetes, uma hipertensão? Acontece. O pitbull também é uma raça bem predisposta a ter diabetes. Por quê? Por conta do metabolismo dele e da genética dele. Ele é uma genética um pouco mais inflamada. Da mesma forma como ele tem na genética dele alguns genes que pode fazer cânceres, alguns tumores, a genética inflamada dele pode gerar a diabetes. Dieta equilibrada, atividade física. Receitinha aí que todo mundo aqui que está com sobrepeso, inclusive, já ouviu no consultório do endócrino, do cardiologista, vale para os cachorros. A caminhada é o básico, doutor? Ou também para animais tem atividades adicionais? Eu já vi na televisão reportagens com atividade em piscina, para o cachorro também nadar. Talvez alguns que estejam com muito sobrepeso, para não forçar a articulação. Para não forçar a articulação. Tem essas alternativas para além da caminhada com o cachorro, enfim. E o gato, como é que faz no gato? Porque é mais complicado. Você não vai sair de coleira com o gato. A maioria é meio arisca, né? A caminhada é o básico de tudo. Mas aí se não tem a possibilidade de caminhada, a gente sempre indica, no caso dos cães, uso de bolinha, joga bolinha, vai jogando até ele cansar, vai busca. O gato,
ele é um animal de caça, então o melhor é estimular a caça, aquelas varinhas mesmo, fazer ele ficar andando, correndo ali. Só evita o laser, porque o laser deixa eles um pouco mais estressados, porque ele nunca consegue pegar. Então fica frustrante, realmente é a frustração que eles sentem. Aí eles param, eles não querem mais brincar. Mas varinha, esses ratinhos que correm, tudo que vai fazer ele sair do lugar. Nem que for para ele ficar só movimentando no começo a patinha ali, que eles são mais preguiçosos, né? Claro. Mas ainda também existe. Pega ele. O gato é debochado também, né? Muito. Você solta ali o bichinho, o gato tá lá grandão. Não, ele deita. Ele vai olhar para pra você e falar assim, ó. Não tô nem aí, né? Não, tem casos que eu indico. Pega o gato, põe no portão e espera ele voltar pra dentro de casa. Só assim pra ele andar. E aí, de novo, pega ele dentro de casa, põe no portão. E vem naquela lentidão, mas vale a pena. Mas vale a pena, ele tá fazendo o movimento dele. Ele saiu da zona de parado dele, da zona de conforto parado, e tá se movimentando. O perfil do Garfield, literalmente. Exatamente. Né? Só falta dar lasanha pro coitado do gato também. Tá chegando muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99772-6104. Já vamos antecipar, esclarecendo aí a nossa audiência naquilo que for possível. A Bia pergunta o seguinte: boa tarde a todos, eu tenho uma Shih Tzu de 6 anos. Ela começou a engordar de uns meses para cá, doutor. Em menos de 15 dias, ganhou mais de 800 gramas. Ela está com 3 quilos a mais do que o peso ideal dela. Portanto, a ração é dada somente no almoço e jantar. Observação, ela só almoça no dia da minha folga. Fora isso, o único petisco dela é rodelinhas de cenoura. Nunca dei nada fora disso. O que pode estar faltando para ela poder equilibrar o seu peso? Obrigada. A Bia preocupada com a sua Shih Tzu que engordou, né? Aí 800 gramas em 15 dias. Tá gordinha a Shih Tzu lá. Tá, Bia. Primeiro de tudo, a gente precisa ver a base disso daí. Pode ser que ela tenha alguma alteração metabólica, hormonal, ou algum órgão aí que está acelerando esse ganho de gordura. Tem vários aspectos que precisam ser examinados nisso daí. Mas 800 gramas em 15 dias, né? 15 dias é muita coisa. Vamos colocar que é quase... Se ela deveria pesar em 6, 7 quilos, é quase 10% que ela ganhou. Do peso corporal, sim, né? É como uma pessoa de 80 quilos tivesse ganhado 8 quilos. 8 quilos em 2 semanas. É muita coisa. É verdade. Mas precisa se analisar essa forma de nutrição. Então, tentar colocar aí uma refeição a mais, diminuir a quantidade que ela está comendo nas refeições e colocar uma refeição a mais, dar uma espaçada aí para fazer o metabolismo sempre estar funcionando e não absorver tanta gordura quando ela for comer. Pode ser que a ração esteja fazendo alguma alteração também. Sim. Então seria interessante mudar para alguma ração específica aí nesse período. Passar no especialista, é importante. Sim, primeiro de tudo, ainda não foi, né? Sim, primeiro de tudo seria analisar o caso da base. Se não tem nenhum problema metabólico, não tem nenhum problema que possa estimular o ganho de peso, aí sim a gente mexe só na nutrição. Certo. Mas se está mexendo na nutrição e não está baixando, existe alguma coisa por trás aí, alguma base que está fazendo isso daí. Elisandra, tem uma cachorrinha Shih Tzu também, ó. Ela fica tempo sem comer, depois vomita um líquido amarelo. Sinto que às vezes tem falta de ar. Isso é normal? Pergunta da Elisandra. Esse tempo sem comer, a gente precisa considerar às vezes a raça. Existe um fato no sistema metabólico que chama stand-by metabólico, que é aquele momento em que o animal, o metabolismo sabe que não precisa dar energia, ele está se mantendo bem, ele não está precisando correr, gastar essa energia, então ele não vai pedir. Ok, às vezes é aceitável comer uma vez ao dia, mas se ela está se mantendo saudável. Agora, se ela está tendo vômito, isso aí já não é normal. Pode ser que esteja fazendo alguma gastrite, pode ser que o fígado dela não esteja legal, pode ser que o rim não esteja legal. Então também é um caso para se investigar a fundo. Pedro da Vila 80 pergunta: verdade ou mito, doutor? Quando se castra um cão, ele costuma engordar muito. É verdade? Em partes. Em partes. A gente entende que a castração ela vai diminuir aí cerca de 20% o metabolismo. Mas não necessariamente. Todo animal castrado vai ser obeso, ele vai ganhar peso por conta da castração. Certo. A principal responsável por isso é a quantidade de alimentação, a ração e a falta de exercício. Márcia Ishi, doutor, quantos anos um gato vive? É uma pergunta mais genérica. Eu tenho um paciente de 24 anos. Nossa. Um gato de 24 anos? 24 anos. Proporcional a quanto tempo, doutor? Assim, a gente já passa de 100, né? Passa de 100. Não, 105. É igual do cachorro? Não, o gato o desgaste dele é diferente, o envelhecimento dele é diferente. Costuma viver mais que cão, o gato? Hoje em dia a gente tem a média do gato castrado vivendo dentro de casa há 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tem uma mensagem da Cassiana também, mas apenas agradecendo aí ao doutor
Caio, diz que é um excelente profissional, cuidou muito bem da cachorrinha dela e do gato também. Mandando um abraço aí pro doutor Caio. Doutor, para a gente encaminhar para o final da entrevista, então. Recomendações aos tutores sobre identificar se o animal está obeso ou não, além do aspecto visual, algum tipo de sintoma. Quais os primeiros passos que devem ser tomados para evitar problemas mais graves em consequência da obesidade? Tá. Primeiro a gente tem que entender que o cachorro obeso, geralmente, a culpa nunca é dele. Tá. 90% dos casos, a culpa não vai ser do cachorro. Não é ele que abre a geladeira. Não é ele que abre a geladeira. Apesar que tem cada vídeo na internet que são espertos, hein? Mas nunca é o cachorro que vai lá, abre o armário, colocou ração a mais. Nunca é o cachorro que foi a um pet shop e comprou a ração. A gente precisa entender que ração, ela tem muito estudo em cima dela, mas assim, muito. A gente consegue pegar trabalhos extremamente sensíveis com a ração e isso comprovando que cada ração tem a sua especificidade e a sua qualidade. O que vai manter essa qualidade, esses estudos funcionando, vai ser aí a mão do tutor na hora de fazer a refeição, na hora de oferecer. Então existe a dosagem e existe as recomendações de como isso deve ser feito, as quantidades mínimas no dia e as quantidades máximas que ele pode comer. Ok, primeiro ponto. Segundo, o que ele está comendo de extra. Esses petiscos são interessantes? Não. Dá para se fazer de outras formas. A gente tem hoje em dia a ração úmida, que é muito boa. Isso aí a gente quebrou aquele mito de que a ração úmida ela vai causar mal. Ok, antigamente sim, a gente tinha umas formulações que fazia bastante mal, principalmente para o gato. Hoje não mais. Hoje a gente consegue colocar a refeição do gato, é até indicado a refeição do gato, pelo menos uma refeição no dia ser úmida. Bacana. No cachorro também seria bastante interessante. E ela tem um volume legal e uma quantidade de caloria baixa, porque ela é praticamente água. Ela é praticamente 80% líquido. Muito volume, pouca caloria. Pouca caloria. E é o mais próximo do que a gente tem do que o animal comeria na natureza. Porque vamos colocar aí, que um gato caçaria os pequenos roedores, o corpo ele é 80% água líquido, né? E 20% a matéria. Segundo, exercício. A maioria das raças, tanto gato quanto cachorro, eles foram feitos para caça, eles foram feitos para serem ativos. Então, quando a gente condiciona eles num espaço pequeno, sem atividade, aquela energia vai estar acumulada. De alguma forma, ela vai ter que ser canalizada. Ou vai ser um animal estressado, ou vai ser um animal ansioso, ou vai ser um animal obeso. Ou vai ser um animal muito doente. Sim. Então, fazer o gasto dessa energia, fazer o uso dessa energia é muito interessante. No mínimo, uma caminhada de meia hora. Perfeito, não tem o que se fazer. E no gato, brincadeiras ali, estimular ele a se movimentar. Existe hoje aí até aquelas rodas igual de hamster para gato, e eles adoram. Gato gastando energia, eles adoram. A gente acredita que não, mas não, eles são ativos, eles precisam ter esse estímulo. E cuidado com medicações. Existem medicações, principalmente esses animais que têm problema de pele, onde os tutores adoram dar algumas medicações sem indicação, para segurar essa coceira, e geralmente elas são corticoides. E corticoides acabam interferindo bastante no metabolismo e geralmente fazendo o ganho de peso e até estimulando algumas doenças, por exemplo, a diabetes. A gente não tem a diabetes só do obeso, a gente tem a diabetes do animal mal medicado. Perfeito. E já para encerrar da minha parte, doutor, animais já mais velhinhos ou que tem alguma lesão, dificuldade de mobilidade, por si só eles já não saem de casa. Já não se movimenta. Nesse caso, a ideia é regular a alimentação, talvez diminuir a ingestão calórica, só que isso pode causar algum tipo de estresse ao bicho. Como lidar com animais já velhinhos que não conseguem sair mais para caminhar, né? Ficam mais em casa pelas condições da vida. Como lidar com esses animais? Aí que tá, a ciência já fez isso pra gente. Existe a ração para idoso. Específica para ele. Com menos calorias. Menos caloria, mais fibra, uma proteína mais fácil de ser digerida. Sim. E não utiliza tanto do metabolismo como formas de quebrar aquela proteína. Ela tá pronta, só é absorvido, faz a energia e beleza, vida que segue. Aí. Doutor Caio, convidado de hoje no Giro de Notícias, muito obrigado pelos esclarecimentos. Quem quiser seguir o Dr. Caio nas redes sociais, acompanhar o material da sua clínica também, além do atendimento, muita informação útil para a população de Santa Cruz. Sim. E o senhor também está atendendo no ProBem, no programa do município? Faz parte ou não? Estamos fazendo parte. Estou perguntando antes porque parece que teve um chamado agora. Sim, aliás, eu me atrasei por conta disso. Eu recebi a mensagem que parece que teve um gatinho, né? Um gatinho que foi atropelado.
Bacana. Eu acho que nem é um assunto aqui, doutor, mas só para perguntar. Mas é um projeto que agora finalmente já está, após a burocracia toda, funcionando. Ontem a Márcia veio dar detalhes sobre esse ProBem. E o senhor é um dos veterinários, portanto, que também vai atender. É isso? Sim, eu ajudei emergência. Sim, eu ajudei na formação do projeto. O Diego me chamou para tá com orgulho também, para algumas dicas, aí a gente montou esse projeto que tem tudo para ser muito bom e pioneiro na causa animal. Parabéns, viu? Redes sociais, mais informações sobre... Caio Sérgio ou Clínica Veterinária São Francisco? Clínica São Francisco, doutor Caio Sérgio, nas redes sociais. Fique bem informado sobre o mundo dos pets. Não só dos pets, né? Animais também. Estamos falando de tudo ultimamente. Você passa, tem papagaio. Ele é salva-vida ele é salva-vida das polícias, né? Militar, rodoviária, do bombeiro, civil, répteis em geral. A gente tenta dar uma mão. Beleza, doutor Caio, parabéns pelo trabalho. Imagina, sucesso. Obrigado. Viu? Até a próxima. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, aí sim, com a pauta principal de hoje, que promete gerar polêmica, denúncia de possível uso irregular de máquinas e materiais da prefeitura numa propriedade privada sem o devido recolhimento de taxas, de guias. Por si só já pode ser uma irregularidade. Há um contexto mais amplo, vocês vão se lembrar que há poucos meses um caso muito similar culminou na exoneração do então secretário de Agricultura, Mirtão de Caporanga, né? E definiu inclusive o racha na política de Santa Cruz do Rio Pardo. O intervalo é rapidinho, nós voltamos já, agora sim com essa matéria. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Eng Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro,